Olá, tudo bem? Eu sou a Alexia e hoje nós vamos aprender sobre preservação e conservação. Então, o que é preservação? Preservação é deixar a natureza intocada, preservar ela exatamente do jeito que ela é, não mexer. Ou seja, não pode pescar, não pode desmatar, não pode plantar, não pode caçar, invadir, construir, não pode fazer nada. Então tem que deixar aquela área exatamente do jeito que ela é. E conservação. O que é conservação? É conservar, mas pode usufruir dela. Então, pode usar os recursos que aquele local oferece, que a natureza oferece, só que sem destruir ela ao longo prazo. Então, por exemplo, pode pescar, só que não pode pescar em grandes quantidades, porque se retirar todos os peixes de um rio, por exemplo, vai desequilibrar o ecossistema local. Então pode pescar alguns peixes em determinadas épocas, mas não em grande quantidade. Por que isso? Porque se usar em grande quantidade de pesca ou caça ou qualquer outro recurso, vai acabar, porque não vai dar tempo da natureza reconstruir aquilo. Então, se pescar um monte de peixe de uma vez, não vai dar tempo com os peixes que sobraram, não vai dar tempo deles se reproduzirem e repovoar aquele rio. Então, isso é uma pesca que prejudica o ecossistema. Então, não é esse caso aqui. O caso da conservação teria que usufruir, pode usufruir, só que sem causar esse desequilíbrio. E alguns exemplos. A água também é um recurso, não é só animais ou plantas. São todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Então, não desperdiçar água, caça e pesca controladas, como eu tinha explicado, e uso sustentável da madeira, onde planta a árvore para poder derribar, cortar, e uma árvore que derruba, planta outra no lugar. Então, tem o uso sustentável daquilo. E aqui é um desenho com uma imagem. Qual é a diferença entre preservar e conservar? Está falando preservação, proteção sem interferência humana. A natureza é intocável, então não pode nem passar basicamente por aquele lugar, não pode habitar ali também, não pode morar, não pode pescar, caçar, não pode fazer nada. E agora conservação. Proteção com uso racional da natureza, manejo sustentável. O que significa? Que tem um controle daquilo que se usa de recurso. Então, não é deliberadamente, tem um controle. E o manejo sustentável, significa sustentável, que consegue, se a pessoa ou a comunidade usufruir daquele recurso, ele não vai acabar, ele se sustenta. Então, quando vai pescar, pesca peixes maiores, pega espécies que não estão em risco de extinção e ela vai conseguir se reproduzir e aquele recurso nunca vai acabar. Então, é sustentável isso. E consegue sustentar pelas próximas gerações. Então, se as próximas gerações continuarem com esse mesmo cuidado, com esse mesmo tipo de manejo de usufruir do recurso, as próximas gerações vão conseguir ainda ter esse recurso. E aqui eu separei algumas temáticas sobre conservação. O que são unidades de conservação? As unidades de conservação são espaços naturais protegidos pela lei. Então, tem leis ambientais que protegem esses espaços para garantir a proteção da fauna e da flora, tanto dos animais quanto das plantas. Da biodiversidade, que é a diversidade de espécies de seres vivos, e do uso sustentável de recursos naturais por populações tradicionais. As populações tradicionais são populações que já estão instaladas naquele local há muitas gerações.
E geralmente elas têm um cuidado com a natureza exatamente por causa disso. Porque elas usam o recurso, que é aquilo que ela tem para sobreviver, então elas sobrevivem daquele recurso da natureza, e elas sabem que se exagerar, se pescar demais, caçar demais, se destruir a natureza, elas não vão ter o sustento dela nem para elas e nem para as próximas gerações. Então, as populações tradicionais, elas têm um conhecimento da natureza, geralmente o conhecimento empírico, né, que é um conhecimento que é ali prático, na prática, não é um conhecimento científico, mas elas têm um conhecimento e têm um cuidado com essa natureza. Então, essas unidades de conservação são espaços protegidos por lei que podem ser usados de uso sustentável pelas comunidades tradicionais. E eu coloquei 2 exemplos aqui, que é as comunidades indígenas e ribeirinhas também. E as unidades de conservação se dividem em 2 tipos principais: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. A gente vai ver esses 2 tipos. As unidades de proteção integral. É permitido o uso do espaço, só que ele é muito restrito. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo do turismo ecológico e pesquisa científica. Então, tem uma área de mata em que tem a proteção por lei, só que os pesquisadores que vão fazer trabalho científico, eles podem entrar nessa mata e podem fazer os trabalhos. É claro, respeitando ao máximo a natureza, usando o mínimo necessário para conseguir o recurso para conseguir concluir o trabalho e fazer a pesquisa sem degradar a natureza. E também o turismo ecológico, que é a mesma coisa. As pessoas vão para fazer caminhadas, fazer trilhas no meio da mata, só que elas não podem interagir com os animais, nem pegar as plantas do local, nem caçar, nem desmatar, nem deixar o lixo e os resíduos também. Então, tudo que usar tem que deixar na mochila ou em alguma sacolinha para ser descartado num local adequado. Então, não pode deixar nenhum tipo de resíduo também. E eu coloquei alguns exemplos aqui do Brasil. O primeiro é o Parque Estadual da Serra do Mar, o segundo é o Parque Estadual de Campos de Jordão e o terceiro é o Parque Estadual Ilha do Cardoso. Esses são exemplos de turismo ecológico aqui no Brasil. E as unidades de uso sustentável. Como eu tinha dito, na unidade de uso sustentável tem como usar os recursos naturais, só que com cautela. Então, pode usar os recursos naturais, mas com regras, existem regras para isso. Uso sustentável por populações tradicionais, como eu tinha dito, populações indígenas e populações ribeirinhas. São exemplos de populações tradicionais. Eu coloquei um exemplo aqui da pesca. Por exemplo, pode pescar, mas só com uma determinada quantidade, então não pode pescar um monte de peixe de uma vez. Sem capturar peixes pequenos, que são geralmente aqueles peixes que estão em desenvolvimento. E também o peixe pequeno precisa pegar muito peixe para conseguir o sustento dessas pessoas. Com um peixe grande, um peixe só, valendo o valor comercial, né, que eles também vendem esses peixes, eles também consomem para uso próprio. Então, um peixe grande já dá para a família inteira, ou também um valor comercial maior. Agora, para atingir esse valor, com os peixes pequenos, teria que pescar muito peixe. Então, daí já aumenta a quantidade limite de peixe que eles podem pescar. E é proibido em época de reprodução dos peixes, que é chamado piracema. A época da reprodução dos peixes tem esse nome, piracema, é um nome específico. E é proibido porque as fêmeas vão estar desovando, vão estar com ovas. Então, se pegar uma fêmea que esteja com ovas, é uma população grande de peixes ali que vai estar sendo consumida e ela não vai conseguir desovar e vai estar sendo perdida. Então, vai diminuir a população. Também é proibido nessas épocas. E conceito de área de proteção ambiental, que a sigla é APA. Isso significa que a área é protegida, mas tem pessoas vivendo nela. Ou seja, pode ser um fazendeiro, alguém que está ali perto de uma mata. É uma área protegida, não pode desmatar, caçar, nem poluir aquela área,
só que pode viver para uso próprio e sustento próprio. Então pode plantar e pode criar animais, só não pode interferir na natureza de forma direta. E a área de preservação permanente, a APP. As APPs são áreas muito sensíveis, porque na natureza, na ecologia, existem áreas que, se degradadas, causam um impacto muito grande, não só naquele local que foi degradado, mas sim no ecossistema como um todo. Então, aquela área ela é uma área considerada sensível. Por quê? Se mexer ali, desequilibra todo o ecossistema que não está exatamente ali. Está relacionado, está próximo, mas não só aquele que vai ser degradado uma grande área, todo o resto. E exemplo disso, margens de rio. Geralmente, quando há desmatamento na margem do rio, há uma constante erosão, que é quando tem deslizamento de terra. Então, quando não tem mata ao redor do rio, que é chamada de mata ciliar, que fica aqui em volta, acontece a chuva e toda essa terra que está aqui, ela vai deslizar para dentro do rio. Então, vai levar terra, vai levar matéria orgânica para dentro do rio. Isso vai diminuir a quantidade de oxigênio, vai aumentar a matéria orgânica e vai afetar a vida aqui dentro do rio. Então, vai mudar todo o ecossistema do rio por causa da falta dessa mata ciliar. Então, a mata ciliar é considerada uma área de preservação permanente, ou seja, essa área aqui não pode mexer de jeito nenhum, de maneira alguma, porque ela é muito importante para conseguir manter a ecologia do rio em equilíbrio. Outro exemplo aqui é os manguezais. Nos manguezais, que geralmente fica próximo de praias, né? Os manguezais, eles contêm muita biodiversidade ali, muita vida, que geralmente vem do mar, por exemplo, algumas espécies de tubarão, de caranguejo, vem desovar ali. Então, eles colocam os ovos deles ali, depois que os filhotinhos nascem e atingem uma certa idade, eles voltam para o mar. Se essa área for degradada, for destruída, esses filhotinhos vão morrer, os ovos vão morrer e não vai acabar indo jovens e adultos para o mar. Então, vai acabar desequilibrando o ecossistema do mar. Então, essa área aqui é uma área sensível que precisa ser preservada porque ela é importante para manter o equilíbrio do ecossistema do mar. Outro exemplo aqui é nascentes. A nascentes também é um exemplo porque se poluir a nascente, polui todo o resto. Porque a nascente brota água dali e vai pelo rio todo e se espalha, né? Porque os rios eles se espalham até desembocar no mar. Então, se poluir aquela nascente, todo o resto vai ser poluído também. Então, a nascente também é uma área de preservação permanente, porque ela não pode ser degradada de maneira nenhuma. E outro exemplo que eu coloquei aqui são encostas íngremes. Porque nas encostas, que são íngremes aqui, acontece basicamente a mesma coisa com o rio que não tem mata ciliar. Quando tem uma encosta íngreme com plantas, com árvores aqui, quando chove, a água que escorre, ela é segurada pela raiz das plantas e também um pouco absorvida, né, pelas plantas, e ela não escorre com tanta abrasão da terra. Agora, quando não tem nada aqui, a água não tem o que segurar ali. Então, ela escorre com mais abrasão, digamos assim, e acontece a erosão, que começa a tirar um pouco da terra daqui dessa área íngreme. E isso pode fazer com que, ao longo do tempo, ou se dependendo se for uma tempestade muito forte, possa acontecer um deslizamento dessa área íngreme. Então, a vegetação que está aqui na área íngreme também é uma área de preservação permanente, porque ela é necessária para evitar a erosão dessa área íngreme. E outra coisa, outro conceito, é o efeito de borda. O efeito de borda é quando possui uma área natural
Então aqui tá, por exemplo, uma mata. Tem uma mata aqui nessa região. E aqui do lado, vamos imaginar que tenha um pasto. Aqui a área em vermelho é o pasto. Aqui na borda entre essas duas áreas, que essas duas áreas estão em contato, a vegetação fica mais sensível, porque para ver o pasto houve um desmatamento, então teve que tirar as árvores e as plantas daquele local. Só que as plantas que vivem no interior dessa mata são diferentes das plantas que vivem nas bordas dessa mata. Por quê? Na borda, aqui, vai ter mais radiação solar, vai ter mais efeito de ventos, e também se for, eu dei o exemplo de pasto, mas também pode ser uma plantação, então pode ter o efeito de agrotóxicos ali. Então todos esses fatores vão interferir na borda dessa mata. Então a vegetação que antes estava aqui protegida no meio, quando há o desmatamento e desmata essa região, ela fica exposta. E estando exposta, as plantas que estão aqui não estão adaptadas para essas mudanças. Então, a radiação, ou o agrotóxico, ou o vento, ela não está adaptada a isso. Então, a tendência é que ela vá, ao longo do tempo, não de uma hora para outra, morrendo mesmo. Então, essas plantas vão morrendo e essas plantas vão se acabando, e por causa disso, a borda que estava aqui começa a ir para dentro. Ela começa a recuar. E isso acontece cada vez mais, porque depois que essa recuar, a que estava mais aqui no meio protegida, vai ficar exposta também. E por causa disso, a mata vai cada vez mais desaparecendo. Então isso é o que chamamos de efeito de borda. E além do vento, do sol e do agrotóxico, também sofre a predação, porque não só as plantas, mas os animaizinhos que vivem aqui também, eles ficam mais expostos. Então, para um bicho conseguir pegar ele ou comer a planta que está aqui na borda, é muito mais fácil do que comer uma plantinha que está aqui no meio. Então, aqui está um exemplo de uma mata e uma pastagem. E aqui está um exemplo de como acontece esse efeito de borda. Aqui, provavelmente, era uma área inteira coberta por mata. Só que, ao longo do tempo, essas interferências foram interferindo nas bordas, que estão em contato com outro tipo, com a plantação ou as pastagens, e foi diminuindo. Então, ficou só essas partezinhas. E a tendência é que, ao longo dos anos, essas partes fiquem menores ainda até sumir completamente. E além de plantações e pastos, também pode ser uma estrada, por exemplo. Não exatamente é algo relacionado à agricultura ou à pastagem. Pode ser também uma construção. E os corredores ecológicos. Os corredores ecológicos são pontes que ligam uma área a outra. O mesmo exemplo aqui. Imagina que aqui é mata também. E aqui é uma estrada. Construíram uma estrada aqui no meio da mata. Para poder os animais conseguirem passar de um lugar para o outro, se locomoverem, eles estão correndo risco aqui na estrada, porque na estrada está passando carro o tempo todo, está passando caminhão, então eles correm risco de serem atropelados, né? Para
diminuir esse risco, foi criado os corredores ecológicos, que são áreas de mata que preenche esse espaço aqui. Geralmente, quando é estrada, é uma área suspensa, né? Para não, é claro, causar acidentes, nem correr o risco, porque se colocar só a mata aqui não adianta nada, né? O carro vai passar aqui do mesmo jeito e pode só mato e pode atropelar o animal do mesmo jeito. Também não tem como colocar árvore aqui pro carro passar, teria que ser só grama. Então, eles fazem corredores ecológicos suspensos. Mas também existem os corredores ecológicos que são no meio de plantações. Então, aqui tem uma plantação, aqui também. E para o animal conseguir passar em segurança, tem essa área de mata que passa aqui no meio para ele conseguir se transportar. E aqui tem alguns dados de que os animais que são atropelados nessas áreas, 90% deles são pequenos vertebrados. Então, são sapos, pequenas cobras, morcegos e passarinhos. Porque eles são animais menores e geralmente as pessoas não veem eles e acabam atropelando. E também são animais que têm em grande quantidade, digamos assim. Porque é mais fácil encontrar um sapo na estrada do que encontrar uma onça pintada. Então, a probabilidade deles serem atingidos é bem maior. E seguidos de animais de médio porte, que é 9%. E por último, os grandes vertebrados, que é muito mais difícil disso acontecer, que é só 1%. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada.